Vamos continuar aqui resolvendo esse último problema que faltou no vídeo anterior, que nós vamos resolver usando o Teorema de Tales. Então, o que o Teorema de Tales diz? Ele diz que quando eu tenho um feixe de retas paralelas, essas retas paralelas determinam segmentos proporcionais nas retas transversais. Ou seja, no caso as retas paralelas aqui são essas aqui, né? Estão em azul. E as retas transversais são essas aqui em verde. E os segmentos que as retas paralelas determinam nessas transversais vão ter medidas proporcionais. Então, vamos usar essa informação para calcular o y e o x aqui na figura. Vamos calcular primeiro o x. O que o Teorema de Tales diz? Eu tenho esse segmento aqui que eu sei as medidas, né? Esses dois segmentos, o 3 e o 4 aqui eu sei as medidas. Eu não dei nomes para eles, né? Não é necessário no caso aqui. Também não dei nome para as retas. Mas vamos calcular, então, quanto vale x e quanto vale y. Primeiro, calculando o x. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu vou usar as informações do Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz que as medidas entre os segmentos são proporcionais. Então, a proporção do 3 para o 4, a proporção do 3 para o 4 é a mesma proporção do x mais 1 para o 2x menos 3, nessa ordem. X mais 1 para o 2x menos 3. Eu não posso inverter a ordem aqui, né? Se eu coloquei no numerador o 3, eu tenho que colocar no numerador o x mais 1, que é o correspondente. Se eu coloquei no denominador o 4, eu tenho que colocar no denominador o 2x menos 3, que é o correspondente. Como isso é uma proporção, eu posso resolver essa equação fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu fico com 3 vezes 2x menos 3 é igual a 4 vezes x mais 1. Eu não vou fazer com muitos detalhes essa equação, você pode ver os vídeos sobre equações. Então, eu fico com 6x menos 9 é igual a 4x mais 4. Eu distribuo o 4 e o 3 dentro do parênteses. Portanto, fica 2x é igual a 13. X é igual a 13 meios, ou 7,5. Aliás, é 6,5, né? 6,5. 15 dividido por 2, que dá 7,5. Então, o x vale 6,5. E se x vale 6,5, quanto que vale esse segmento aqui? Quanto que mede esse segmento? Esse segmento mede x mais 1. Quanto que é x mais 1? X mais 1 é 6,5 mais 1, que é 7,5. E esse segmento aqui, quanto mede? Ele mede 2x menos 3. Então, como o x vale 6,5, então ele mede 2 vezes 6,5 menos 3, que é igual a 10. Né? 6,5 vezes 2 é 13, menos 3, 10. Agora, vamos calcular. E, aliás, antes de calcular os outros, vamos ver se o Teorema de Tales é verdadeiro, se ele me diz uma coisa que é certa. A proporção do 3 para o 4, será que é a mesma proporção do 7,5 para o 10? Vamos conferir. A proporção do 3 para o 4, usando uma calculadora, 3 dividido por 4 é 0,75. É 0,75. E a proporção do 7,5 para 10 tem que ser igual. Quanto que é? Aliás, 7,5 para 10. Quanto que é 7,5 sobre 10? Também é 0,75. 0,75. Então, nós confirmamos aí o Teorema de Tales. Né? Nós vimos que ele é verdadeiro, pelo menos para esse caso. Né? Não é assim que a gente demonstra. Mas a gente pode fazer uma prova real para ver se nós acertamos a questão, vendo se as proporções são realmente iguais. Agora, vamos calcular o y. Para calcular o y, eu vou comparar essa reta aqui com essa reta aqui de baixo, né? Porque eu tenho números mais fáceis, 13 e 4. Eu podia comparar aqui com o 7,5 e com o 10, mas eu prefiro usar o 13 e o 4 porque são números menores e mais fáceis de lidar. Então, vamos lá. Pelo Teorema de Tales, a medida do 13 está para o 4, 13 está para 4, assim como o y está para y mais 3. Assim como o y está para y mais 3. Resolvendo essa equação aqui, né, uma proporção, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui é um y, ok? Y. Então, eu fico com 4y, 4y é igual a 3 vezes y mais 3. Portanto, 4y é igual a 3y mais 3. Portanto, y é igual a 3. Eu vou resolver as equações aqui de uma forma bem rápida. Então, o valor de y é 3. Esse segmento aqui mede 3 e esse segmento aqui mede 3 mais 3, que é 6. Opa, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu fiz alguma coisa errada nesse cálculo. E eu sei por que eu fiz uma coisa errada.
Como é que eu sei que tem alguma coisa errada nessa equação? Bom, se você olhar para os números que eu obtive, 3 e 6, a proporção do 3 para o 6 não é a mesma que a proporção do 3 para o 4. 3 por 4 dá 0,75 e 3 dividido por 6 dá 0,5. A proporção não é a mesma, portanto, algum erro eu devo ter cometido. E eu já achei o meu erro aqui. Foi um erro de falta de atenção pura e simples. Esse 3 aqui a gente tem que distribuir dentro do parênteses, então fica 3y mais 9. Portanto, y é igual a 9, né? Esse 3y passa para cá subtraindo e fica y igual a 9. Então, o valor aqui vai ser, esse segmento aqui vale 9, e esse segmento aqui tem uma medida 12. Agora sim, está certo. Era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.